Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai, Corinthians! Uma ótima terça-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Temos algumas novidades importantes sobre o Corinthians, principalmente aí o sorteio da Copa do Brasil. Vamos fazer aí uma análise, né, um breve comentário sobre esse sorteio, outras situações, mercado da bola, jogadores de saída e muito mais, tá? Peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter. Estamos batendo aí quase 2 mil seguidores lá no Facebook, né? A meta é chegarmos a 10 mil seguidores, então conto com a colaboração de vocês, não custa nada, só entrar no link, me seguir lá no Facebook, vamos pra cima e vai, Corinthians! E editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, quero apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, aproveitem. Temos aqui o telefone no banner, o link na descrição que joga direto no WhatsApp da Mais Ágil, né? Então é bem simples para você entrar em contato e conseguir antecipar o valor do seu FGTS para fazer uma viagem, comprar algo que você queira, fazer um investimento financeiro, né? Não importa qual seja o seu objetivo, a Mais Ágil é a solução rápida e simples para você já aproveitar o valor do seu FGTS, né? Ah, John, tô precisando realmente, o valor que vai me ajudar. A Mais Ágil é a solução rápida e simples, tá? Então aproveitem e vai, Corinthians! Bom, ontem tivemos aí o sorteio da Copa do Brasil, oitavas de final, né? A grande maioria errou o palpite aqui, inclusive eu, né? Inclusive eu errei, tinha falado Atlético Paranaense. E temos aí, né, os confrontos. Tá na tela aí para vocês. São Paulo e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Flamengo, Retrô e Bahia, Fluminense e Internacional, CRB e Cruzeiro, CSA e Vasco, Corinthians e Palmeiras, Botafogo e Red Bull Bragantino. Cara, a gente tinha aí alguns clubes de Série B, Série C, né? Atlético Paranaense, CRB, CSA e Retrô. Acho que os 4 adversários assim que o pessoal mais estava de olho para enfrentar. Corinthians pega o clássico, né, contra o Palmeiras, o derby paulista. E assim, até falei ontem nas redes sociais e tudo mais, cara, já tivemos um jogo na fase de grupos do Paulista, 2 jogos na final do Paulista, um jogo do primeiro turno do Brasileirão, obrigatoriamente tem o segundo jogo do Brasileirão, do segundo turno, já foram 5 jogos. Mais 2 jogos da Copa do Brasil. Teremos 7 derbys na temporada de 2025. 7. Até agora tá equilibrado. O primeiro foi um empate, aí a gente venceu o primeiro jogo da final, empatamos o segundo, então tava uma vitória pro Corinthians, 2 empates. O Palmeiras venceu no Brasileirão. Uma vitória para cada, 2 empates. É isso até agora. É isso até agora. Vi muitos comentários, né, dos torcedores. Ah, já era. Ah, meu Deus do céu. Nossa, não é possível. Isso, aquilo. Ah. Calma. Meu primeiro pedido é se acalmem. Por quê? O jogo contra o Palmeiras não é amanhã, não é semana que vem, não é na outra semana, é daqui a 2 meses. 2 meses. Tem muita coisa para acontecer. Principalmente a parada para o Mundial, que o Corinthians vai estar treinando, o Palmeiras vai para jogar, e janela de transferências. Então, assim, pro Dorival Júnior, vai ser o melhor momento para ele colocar o trabalho dele em prática. Tempo de treinamento com os jogadores e a expectativa, né, de contratações. De uma mexida nesse elenco do Corinthians. O cenário hoje, se fosse para jogar hoje contra o Palmeiras, meu Deus do céu. Aí seria um sufoco enorme pro Corinthians. Aí seria complicado. Porque o time não tá jogando bem, o time não tá entrosado, o treinador tá perdidinho.
Mas o jogo contra o Palmeiras é daqui 2 meses. Não dá nem pra gente fazer uma projeção. Nem pra fazer uma projeção. Porque, por exemplo, o Palmeiras vai perder o Estevão na janela agora do meio do ano. Ele joga o Mundial e vai pro Chelsea. O Estevão já não vai jogar. Sabe? Então, assim, vai mudar o time do Palmeiras, vai mudar o time do Corinthians. Como que o Palmeiras vai voltar do Mundial? Não sabemos. Teremos ainda alguns jogos, né, de Brasileirão nesse meio tempo. Talvez até Libertadores. Então não dá pra prever, não dá pra chegar aqui, ó, vai ser assim, assim. Calma. Calma. Tá mais perto. Ó, a data base do jogo é dia 30 de julho e dia 6 de agosto. A gente tá no dia 3 de junho. Tem o mês de junho inteiro, mês de julho inteiro, pra gente ter o jogo contra o Palmeiras, o primeiro jogo. E outro ponto importante, tá? Primeiro jogo dentro da Neoquímica Arena, segundo jogo no Allianz Parque, tá? Por conta do sorteio, foi definido assim, certo? Então quero saber aí o palpite de vocês. Comentem aqui, né, o que acharam desse sorteio, dos demais confrontos e tudo mais. E vamos, né, tentar fazer uma projeção, uma expectativa, mas como eu falei, 2 meses com o Mundial, né, a parada para o Mundial, agora estamos na data FIFA, com janela de transferências e tudo mais, tá? Bom, outras atualizações rápidas, Ranieri foi confirmado aí uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, né, ele saiu ainda no primeiro tempo, fez o exame e agora foi confirmada a lesão. Fica fora aí do jogo contra o Grêmio, né, muito provavelmente, e aí, se o Ranieri tá fora, quem vai jogar? Maicon, né? Maicon, seguindo a lógica do Dorival, é o Maicon ali como primeiro volante. E já falando sobre Maicon, o Corinthians ontem foi condenado a pagar 1 milhão de euros ao Shakhtar Donetsk por conta de atrasos nas renovações de empréstimos do volante Maicon, tá? O caso foi para a FIFA condenou o Corinthians, a multa é de 1 milhão de euros. O Corinthians tem 45 dias para efetuar esse pagamento. E aí, cara, quando a gente entra no debate, por exemplo, sobre o Memphis Depay, que eu tento explicar para o torcedor que ele não é caro para o Corinthians, e tem torcedor que fica maluco comigo, aqui tá um exemplo. A gente vai gastar 1 milhão de euros com o Maicon? Do nada. Do nada. Aí vamos comparar. É melhor pagar uma premiação para o Memphis por metas de gols e assistências ou pagar a multa do Maicon? Primeira reflexão. Depois, o Corinthians está com uma dívida de 12 milhões pela compra do Alex Santana. É mais caro o Memphis ou o Alex Santana? O Corinthians gastou mais de 20 milhões de reais no Pedro Raul. É mais caro o Pedro Raul ou o Memphis? O salário do Coronado dentro do Corinthians, e só o Corinthians paga, né? Porque o salário do Memphis a gente cansa de falar. O Corinthians paga 25%, 30%. O salário do Memphis pro Corinthians é mais barato que o do Coronado. E aí, quem é mais caro? O Coronado, que não entra em campo, ou o Memphis? Que a fase do Memphis não é boa, né? Sempre bom a gente ressaltar. Não tá no momento bom. Não está. Mas o torcedor achar que ele é mais caro que o Maicon, que o Alex Santana, que Charles. O Corinthians tem uma dívida de 9 milhões pelo Charles. E aí? É melhor pagar 9 milhões no Charles ou tem o salário do Memphis aqui, ó, bateu a meta, paga a premiação, que nem chega nesses 9 milhões. A conta é simples. A conta é simples. Mas o Corinthians vai se enrolando, né? E aí surge aí essa nova dívida, que eu nem sabia que existia. Nem sabia que estava atrasado nessa renovação de empréstimo do Maicon. E o Corinthians tem a multa agora de 1 milhão de euros. É complicado, cara. Bom, vamos falar rapidamente aqui sobre questão de bastidores do Corinthians. O advogado Ricardo Cury anunciou que não está mais com o Augusto Melo depois do episódio de sábado. Né? Ele soltou até uma nota oficial falando que estava sempre em contato com o Augusto, que eles tinham definido a estratégia, tal.
De repente ele vê na televisão o Augusto dentro do Parque São Jorge, falando que voltou à presidência do Corinthians, isso e aquilo. Ele falou, cara, o Augusto era o meu cliente, né? Se ele vai tomar uma atitude dessa, o mínimo que eu espero é que ele me ligue, que ele me avise. Ó, conseguimos aqui, tal. Não, ele foi por ele e... Assim, já que ele vai tomar as atitudes sem consultar o advogado, eu não vou ser mais o advogado dele. E saiu do caso, da defesa, né, do caso Vai de Bet. E aí o que vem me chamando a atenção é o seguinte. Dr. Ricardo Cury era o advogado pessoal do Augusto, nesse caso Vai de Bet. Só que a gente teve, nas gestões aí do Corinthians, 3 advogados cuidando do departamento jurídico, né, como chefes de departamento, e que chegaram no meio da gestão e falaram, ó, não tem como. O Yankee Lee, o Pantaleão. O pessoal vai, aí chega e fala, ó, não tem condição. A gente orienta X, Y e Z, aí você vai dormir, na hora que você acorda, ele tomou a decisão A, B e C. Ele não segue a orientação do advogado, ele segue o que ele quer, tá? Então, assim, no mínimo estranho, tá? No mínimo estranho. Um caso tão importante pro lado pessoal dele, perdendo o advogado é complicado. E aí, até voltando no assunto de sábado, né, daquilo que a gente vinha falando e tal, Osmar Stabile segue como presidente do Corinthians, né? Romeu Tomás Júnior segue no conselho. Aquele auê todo feito não valeu de nada, tá? Não valeu de nada. Tá só Augusto Melo, a Maria Ângelo e mais 4, 5 pessoas ali. Ah, não, Augusto voltou, Augusto é o presidente. Tá todo mundo olhando assim, tipo, meu, tão doidos. Deixa eles lá no mundo da lua deles e o Corinthians tá seguindo. Mal, mas está seguindo. Por que eu falo mal? Porque, por exemplo, no jogo de domingo contra o Vitória, sabe quem tava no camarote do presidente? Junto lá com o Osmar Stabile e tal. O Rubão. O Rubão apareceu. E aí, informação do Yuri Medeiros que ele não tem, nem deve ter cargo nessa gestão do Osmar Stabile. Até aí, ok. Só que ele estava lá para passar apoio institucional. Um apoio. E meu pai falava para mim, ó, quem anda com porco, farelo come. O problema é que no Corinthians parece que o farelo é o banquete de todos os dias. É difícil a gente encontrar um que se salve. É difícil. Parece que é tudo da mesma laia. Parece que você dá a volta assim, ó, e cai no mesmo lugar. Ontem o Corinthians anunciou Nenê do Posto como diretor da categoria de base do Corinthians, né? Aí alguns torcedores vieram me questionar. John, ele era da Renovação e Transparência? Vi aqui que ele fez parte de algumas gestões, né? Da gestão da Renovação e Transparência, isso, aquilo. É Renovação e Transparência voltando. Não, é pior. Sabe por que é pior? O Nenê do Posto, ele faz parte de gestões do Corinthians desde a época do Vicente Matheus, desde os anos 90. Na época do Dualib, ele estava ali no bolo também. Então ele vem desde os anos 90, passou a era Vicente Matheus, a era Dualib, entra a Renovação e Transparência, ele estava ali. E agora ele continua aqui e com o cargo de diretor da base. Qual a expectativa que a gente vai ter, né? Qual a expectativa da gente vai ter de uma melhora na categoria de base? Nenhuma. Então, assim, hoje, né? Hoje, e já há alguns anos, o grande problema do Corinthians é o próprio estatuto. O grande problema do Corinthians são esses conselheiros vitalícios, são conselheiros que estão aí, ó, há 30 anos no clube, no poder. No poder. O Nenê do Posto é um grande exemplo. É um cara que tava ali com o Vicente Matheus, com o Dualib, com Renovação e Transparência, agora com o Osmar Stabile, agora... O cara nunca deixou de estar ali. E não tem como você chegar e falar, ah, não, mas ele tá envolvido com a Renovação e Transparência. Não, ele é antes disso.
Ele viu a renovação e transparência nascer no Corinthians. Ele é antes disso. O problema é maior. Você não vê um nome novo, um nome íntegro, né? Que você para e fala assim, ó, não, esse daqui não tem envolvimento com ninguém, é um cara com novas ideias. Não, todo mundo tem envolvimento com... É a grande salada. E o problema é exatamente esse. Porque se entrar aqui um novo presidente que a gente fala, por exemplo, o Rosalá Santoro, né? Que foi muito debatido aí nos últimos meses. Ele vai montar a gestão, vai ter gente que participou de renovação e transparência, da época do Alibe, da gestão Augusto, O próprio Augusto Melo fez parte da renovação e transparência. Fez parte da renovação e transparência. Ele foi diretor da base, né? Eu não lembro agora o cargo que o Augusto teve anteriormente, mas foi também. Então, assim, não dá para tirar essas pessoas dessas gestões. E aí, para mim, é um grande problema. É o que acontece hoje no Corinthians. Conselheiros vitalícios, pessoas que estão ali, ó, anos e anos e anos, passam gestões, passam eras e eras. E as pessoas continuam no poder. Continuam ali, né? E mais, em cargos que não têm salário. Em cargos que você não tem remuneração. Será que essa conta fecha? É a pergunta que eu faço aqui para o torcedor. Será que essa conta fecha? Então, assim, a gestão do Augusto, lamentável, né? Lamentável esse fim de gestão aí, pior ainda, essa tentativa de retomar o poder vergonhosa. Vergonhosa. Aí assume o Osmar Stabile, aguardando a reunião do dia 9, né? Do dia 9 de agosto. Monta uma nova gestão, com cada pessoa também. E a gente, né? E a gente, vendo o sorteio da Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras. E aí? Qual que é a expectativa nossa para esse confronto? Qual que é a nossa expectativa para a parada da data FIFA? Qual que é a expectativa de mercado da bola? Né? Até falando de mercado da bola, o Alex Santana está a caminho do Grêmio, né? Está com a negociação assim bem avançada, uma negociação por empréstimo. E aí eu falei aqui no começo do vídeo, o Corinthians está com uma dívida de 12 milhões com o Atlético Paranaense, da compra do Alex Santana. Aí vai emprestar para o Grêmio, sem pegar dinheiro, sem ter um jogador em troca, sem nada. Então o Corinthians paga para o Atlético Paranaense, mas quem usa o jogador é o Grêmio. E temos outros jogadores, né, informação ontem do Luiz Fabiani, outros jogadores que estão na lista de transferências do senhor Dorival Júnior. Matheus Donelli, Léo Maná, Rian e Charles. Chegando proposta, seja por empréstimo, seja de compra, o Corinthians deve negociar esses jogadores, tá? E aí qual que é a questão? Tem que buscar reposição. Matheus Donelli, o Dorival até colocou uma condição. Cara, tem que trazer outro goleiro. E aí, o que ele passa de recado pro torcedor? Felipe Longo, Cauê, Cadu, não tem condições hoje de jogarem no Corinthians. Se o Matheus Donelli, que é o Matheus Donelli, tá na lista de transferências, mas o Dorival falou, se não trouxer outro goleiro, não pode negociar o Donelli, é porque quem está abaixo do Donelli não tem condições, certo? Léo Maná é o único reserva do Mateuzinho, a gente tá jogando com o Félix improvisado. Vai chegar um lateral direito? Volantes a gente tá vendo uma limpa. Alex Santana, né? Já a caminho do Grêmio. Aí tem Charles e Rian na lista de transferências. Vai contratar outro volante? Vai no mercado? Vai... E aí, qual vai ser? O que vai acontecer no Corinthians? Qual vai ser a postura do presidente Osmar Stabile? Não sabemos, né? Aguardamos aí mais atualizações. Fabinho Soldado, inclusive, ontem falou, né, sobre o Corinthians na janela de transferências. A ideia é manter o elenco e pensar na possibilidade de reforçar para buscarmos os objetivos do clube nesse ano.
mais do mesmo, né, daquilo que a gente já vinha comentando e tudo mais, e esse é o Corinthians, cara. É desanimador, tá? Quando a gente pensa na estrutura do conselho, desses conselheiros vitalícios, pessoas que... É complicado, cara. É difícil. Então, assim, uma das soluções seria a reforma do estatuto, que está na mão do Romeu Thuma Júnior há 1 ano e 6 meses, e ele não trouxe nenhum esboço, nenhuma proposta, nada, né? E a outra ideia seria a SAF. Vamos apresentar essa semana aqui para vocês, para a gente debater melhor, tá? Mas essa reflexão é importante para a gente aqui, enquanto torcedor, pensarmos, né? Nessa estrutura interna do Corinthians. É difícil, cara. É difícil. Bom, família, comentei aqui sobre os assuntos de hoje. Deixa o seu like, clica aí no botão hype também para ajudar o nosso vídeo. Vamos para cima. Até mais. Um forte abraço e vai Corinthians!